Olá, amigos participantes do Congresso Internacional. Olha que coisa maravilhosa a existência de um evento como esse, em que profissionais de variadas atividades relacionadas com problemas da deficiência estão aqui juntos, discutindo, trocando ideias, aprendendo uns com os outros. Bom, eu vou falar sobre um dos sistemas que eu tenho criado ao longo desses 23 anos que lido com pessoas com deficiência, o sistema DOSVOX. Deixe-me apresentar. Meu nome é José Antônio Borges, sou brasileiro, trabalho aqui no Instituto Tércio Pacite da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E durante esses 23 anos eu tenho me dedicado a criar uma série de programas para pessoas com deficiência, e entre eles o sistema DOSVOX, que realmente é o sistema que aqui no Brasil tem feito mais sucesso. Nós temos hoje mais ou menos 80 mil, ou até um pouquinho mais, de usuários no nosso país desse programa. Então deixa eu comentar um pouquinho sobre como a coisa começou. O ano de 1993, eu estava dando aula de computação gráfica, um estudante cego, na minha sala, precisando, na verdade, de interagir melhor. E claro, ele sabia braille, ele sabia um pouquinho de informática, mas naquela época os computadores, pelo menos a grande maioria deles, não tinha a menor capacidade de falar. Eram computadores muito pequenos. E naquela época, então, nós desenvolvemos uma série de funções para atender especificamente a esse aluno. Esse aluno chamado Marcelo Pimentel, que depois, claro, seguiu pela universidade, brilhou, se formou e hoje é um excelente profissional na área de computação aqui no Brasil, trabalha na nossa capital, Brasília. Bom, mas como é que funcionou essa história de DOSVOX? Naquela época, nós já tínhamos uma consciência muito grande que o nosso trabalho não deveria apenas atender às necessidades desse aluno Marcelo Pimentel, que na verdade passou a ser nosso estagiário e passou a trabalhar conosco, gerando junto conosco uma participação muito intensa, alguns programas inclusive criados quase que somente por ele, outros programas criados com sua ajuda. E naquela época nós pudemos entender que as necessidades do Marcelo eram muito particulares. Ele era um aluno brilhante, era aluno de universidade, mas nós deveríamos criar soluções que não fossem só para o Marcelo. Soluções que servissem para uma grande quantidade de pessoas aqui no Brasil. E qual era a situação naquela época? A grande maioria das pessoas com deficiência visual, em 1993, tinha apenas o uso do braille como sendo o seu dia a dia. E nesse ponto se estabelecia uma dificuldade muito grande para os cegos. O cego escrevia, normalmente em braille, com tudo que tem direito, mas a maioria das pessoas não conseguia ler. E o que as pessoas escreviam, na verdade, não era percebido pelas pessoas digamos, mais comuns, mais normais, né? Então, o DOSVOX ele tinha que atender a essa situação, fazer com que fosse rompida essa ponte. Você vai dizer assim, mas espera aí, mas já havia alguns sistemas, mesmo que rudimentares, no ambiente DOS, para produzir essa interação com pessoas cegas. Sim, existia alguma coisa. Porém, primeiramente, não era em português. A nossa língua, no nosso Brasil, o nosso país é um país imenso, tá? Nós temos hoje cerca de 800 mil cegos no nosso país. Se contarmos com pessoas de baixa visão, então esse número é muito maior. E essas pessoas realmente, a grande maioria delas, só sabe falar português. Então um sistema adequado para cegos tem que falar português. Naquela época nem existia sintetizador de voz para a língua portuguesa. Então nós tivemos que criar toda essa infraestrutura. Até a placa de som nós tivemos que criar, porque não havia placa de som nos computadores XP, que era o computador que se utilizava naquela época, ou havia placas de som caríssimas, né? Então nós fizemos todo esse conjunto de soluções, mas isso aí não teria funcionado se nós não tivéssemos atentado para um problema muito sério. É o problema cultural. Vamos pensar um pouquinho mais sobre essa questão. Para uma pessoa que é deficiente visual, há determinadas coisas que não são muito fáceis. Por exemplo, se eu pegar um papel e jogar esse papel no chão,
e a pessoa cega nem escutou onde o papel caiu, e pedir para a pessoa, me localiza esse papelzinho aí no chão, o que a pessoa vai fazer? Ela vai passar a mão, vai tatear, e depois de um certo tempo vai localizar esse papel, mas vai demorar muito mais tempo. E assim a mesma coisa, no computador, o conjunto de informações, a pessoa cega teria que olhar uma por uma até localizar a informação. Então nós naquela época já tínhamos essa ideia, essa noção muito clara, que um sistema de computação para cegos tem necessariamente que ser baseado num sistema de escolha por menus. Ou numa escolha dadas as opções pela letra, por exemplo, pela abreviatura. O que hoje parece muito óbvio, mas naquela época não era nada óbvio. Então, nós construímos esse sistema baseado em abreviaturas e depois até simplificamos mais, permitindo que a pessoa pudesse utilizar o DOSVox apenas com 6 teclas. Com 6 teclas, o básico do DOSVox é conseguido. Vou mostrar um pouquinho como funciona o DOSVox. Primeira coisa, a ativação do DOSVox pode ser feita com ícone, tá? Mas nós não vamos usar um ícone, nós vamos usar as teclas Ctrl, Alt, D. Com essas teclas, Ctrl, Alt, D, o DOSVox então vai ser iniciado. Sistema DOSVox, versão 4.6. Boa noite, DOSVox. O que você deseja? O DOSVox então apresenta essa tela, uma tela preta, mas isso aqui, na verdade, é um sistema para Windows. O fato da tela ser preta é uma mera questão de aumento de contraste. Podia ser uma tela comum, com letras comuns de Windows, mas repara que as letras são um pouquinho maiores do que o normal e tem uma certa aparência de letras quadradinhas, o que facilita imensamente a leitura por quem tem uma visão reduzida. Podemos aumentar eventualmente a letra, podemos botar uma letrinha um pouquinho maior, mas isso não é o ponto mais importante, porque a maioria das pessoas vai realmente utilizar o DOSVox na sua forma mais simples de interação. DOSVox, o que você deseja? É uma pergunta que é feita N vezes no software. E a resposta é uma seleção por letra. Por exemplo, E para editar um texto, L para ler um texto, I para imprimir, sempre são abreviaturas. Ou a gente pode apertar a seta para baixo e as opções são mostradas. T, testar o teclado. E, editar texto. L, ler texto. E aí a tecla Enter vai fazer a seleção. Por exemplo, vamos imaginar que eu queira ativar um jogo. D, J, jogos. Jogos. Qual a letra do jogo? Apertei Enter, ele pergunta qual a letra do jogo. Então eu posso novamente apertar as setas e ele vai mostrar quais são as letras. F, jogo da forca. Os menus podem conduzir a outros menus, por exemplo, passatempos. R, jogos de RP. G, P, passatempos. Qual a letra do programa? Novamente, as setas. Cifrão, cassino, alto ou baixo. 3, jogo 3x3. Bom, e assim por diante. Então, o DOSVox hoje conta com cerca de 100 programas. Para a gente sair daqui, basta apertar a tecla Escape. DOSVox, o que você deseja? DOSVox, o que você deseja? DOSVox, o que você deseja, então, é a pergunta principal. Nós vamos agora fazer um pequeno percurso no DOSVox. T, testar o teclado. Testar o teclado é a função mais básica. Quando uma pessoa cega chega no computador, ela não sabe onde as teclas estão. Os teclados variam imensamente. Então a pessoa na opção de teste do teclado, e a letra T é fácil de ser encontrada, porque ela fica imediatamente à direita da letra F, que contém uma pequena marca que as pessoas cegas conseguem encontrar com facilidade no teclado. Então, no testar o teclado, aperte as teclas e eu falarei. O teste será terminado quando você apertar Escape. As teclas que são apertadas, elas são faladas. A, S, D, F, G. Maiúsculas são faladas com voz de homem. A, S, D, F, G. E Shift. teclas como Shift, por exemplo, Shift, Ctrl, Alt. teclas que normalmente não são faladas, elas podem ser também conhecidas através dos testes do teclado. Na operação comum, depois de passar desse teste do teclado, essas teclas já não vão mais produzir som. Por exemplo, barra de espaços. Barra de espaços. A barra de espaços, numa operação comum, ela faz um pequeno ruído, como alguma coisa assim, para indicar que aí houve uma barra de espaço. Vamos terminar essa função.
todo término de função utiliza a tecla Escape. Escape, o teste está encerrado. DOSVox, o que você deseja? Quanto tempo uma pessoa demora para aprender a digitar com DOSVox, aprender as teclas? Depende muito. Em geral, em um mês, a pessoa está digitando bastante bem. Mas podemos ter algumas crianças como exemplo que com 2 dias já estão conhecendo as teclas do teclado. Mas o DOSVox ajuda com uma série de jogos que esse processo seja bem mais leve do que simplesmente uma grande operação de decorar. Então vamos lá. Jogos. M. Jogo de memória Vox. Escolha o seu nível, de 1 a 9. Vamos imaginar que eu queira aprender as vogais A, E, I, O, U. Então o jogo vai mostrar apenas essas letras. 1. O. O computador falou O, eu tenho que repetir O. 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 U. O, U. O. U. O. U. I. O. I. Não era. Errou. Era apenas o seguinte. O. U. I. Quer jogar de novo? Sim ou não? N. Tchau. Em geral, DOSVox. os jogos O do que você DOSVox deseja? não têm computação gráfica. Quer dizer, há alguns jogos que têm computação gráfica, mas a nossa ideia é que não precisam ter, porque o nosso público-alvo são pessoas com deficiência visual e deficiência grave. Mas a gente pode agregar, caso a gente queira, também figuras aos jogos. Há jogos que têm animações, há jogos que têm computação gráfica, mas isso não é a tônica do DOSVox. Por exemplo, um jogo aqui, J. Qual a letra do J? JogaVox, editor de jogos educacionais. Versão. 3.0 beta. J. Escolha uma pasta de jogos com as setas. Adivinhações Pili Carlos. então, por exemplo, esse jogo aqui que eu vou mostrar tem informações gráficas, né? Informe o nome do jogo. Adivinhações Pili Carlos Jogue. Jogo das adivinhações. Vamos brincar de o que é? O que é? Eu faço as perguntas e você tenta adivinhar. O que é o que é? Que quanto mais se tira, maior fica. Isso aqui é uma brincadeira de adivinhar palavras. B. U. R. A. C. O. Parabéns, você acertou. A resposta era buraco. Vou Aperte Enter. Vou interromper esse jogo apertando Escape. Confirma fim. S. Opção, jogar. Fim do JogaVox. Bom, DOSVox. do O que você JogaVox, deseja? realmente, os jogos são o ponto mais atrativo. Tem muita gente que usa outros sistemas, mas mantém o DOSVox, porque os jogos do DOSVox são realmente muito interessantes. São jogos divertidos, são jogos criativos e realmente são muito agradáveis para ser utilizado até no ambiente de sala de aula. Mas o grande barato do programa DOSVox realmente é a sua facilidade de leitura, escrita, e isso é feito utilizando programas que alguns deles foram escritos por aquele mesmo aluno, Marcelo Pimentel, na década de 1990. T. Testar o teclado. E. Editar texto. Com as setas eu escolhi editar texto e aperto Enter. Edvox. Qual o nome do arquivo? Vamos bater o nome do arquivo aqui, por exemplo, Congresso. C. O. Del. N. G. R. E. S. S. O. Arquivo novo. Vamos digitar normalmente. L. O. G. O. E. S. T. A. R. E. M. O. S. U. S. A. N. D. O. O. D. O. S. V. O. X. E. M. I. N. G. L. S é complexo. S. Ponto. Todo texto que é digitado ele pode ser sintetizado em voz. Início do texto. Logo estaremos usando DOSVox em inglês. O DOSVox ele aceita vários sintetizadores de voz. Todos os sintetizadores de voz
SAP 4 e SAP 5 são passíveis de serem utilizados pelo DOSVox para as línguas ocidentais. Nós não temos ainda o DOSVox presente em línguas orientais, por exemplo, DOSVox para japonês, para árabe, para Yiddish, não temos ainda. Tá? Quem sabe no futuro alguma universidade se interessa de fazer uma versão como essa. Mas temos o DOSVox funcionando bem para outras línguas. Temos, por exemplo, o DOSVox em língua espanhola, temos o DOSVox agora, ainda em fase experimental, em língua inglesa, e assim vamos, né? Porque o DOSVox é muito simples de utilizar e muito adequado para ser utilizado em vários países. Vamos agora dar uma saída desse editor. Confirma a saída, sim ou não? Apertei a tecla Escape e a resposta sim. S, Quer salvar o arquivo, sim ou não? S, Arquivo gravado. Fim do Edivox. Os arquivos que DOSVox. são O gerados que você pelo deseja? DOSVox, eles são compatíveis com o Windows. Quer dizer, qualquer programa pode ser lido pelo Windows, pelos programas do Windows, ou vice-versa. Por exemplo, programa que seja gerado no Windows, ser lido de forma absolutamente transparente pelo DOSVox. Então, com essa coisa em mente, nós temos que o DOSVox é muito inclusivo. E ele faz com que a pessoa cega, com o mínimo de esforço, consiga usar o computador e ser bem-sucedido nas suas atividades do dia a dia. Vamos ver aqui um pouquinho sobre essas atividades. DOSVox. DOSVox. O que você deseja? O que você deseja? Vamos nas setas. T. Testar o teclado. Bom, editar texto, ler texto. L. Ler texto. Ler texto pode ser uma facilidade bem grande quando você tem em seu computador arquivos já prontos para serem lidos. E o DOSVox é capaz de ler arquivos em vários formatos, em DOC, DOCX, embora o seu foco realmente seja arquivos em TXT. Ultimamente, a versão nova ela é capaz de ler também arquivos em EPUB. Né? Mas agora vamos dar uma olhada aqui nessa opção de ler texto. Leitor de documentos. Informe o nome do arquivo. Vamos com as setas. 10 razões para usar DOSVox TXT. Temos aqui no nosso computador várias mensagens. Podemos ler então essas mensagens. As 27 pedras TXT. Asteroide TXT. Avanços tecnológicos para deficientes TXT. Eu aperto Enter e ele vai sair lendo. Artigo do site Globo Tecnologia. 12 de setembro de 2012, 05 horas 15. Atualizado em 12 de setembro de 2012, 12 horas 15. Avanços tecnológicos ajudam deficientes a se inserir no mercado. Enquanto o mundo celebra as extraordinárias a tecla conquistas dos Enter, atletas, o texto é interrompido e pode ser reiniciado teclando Enter novamente. espaço no mercado de enfrentam desafios cada vez mais sérios na luta por espaço no mercado de trabalho. As dificuldades físicas, aliadas Vamos ao apertar preconceito Escape. Fim do leitor. E terminamos então o processo de leitura. T. Testar o teclado. Vamos ao acesso aos arquivos do computador. Os arquivos do computador, eles podem estar localizados em lugares bem diferenciados, mas o DOSVox permite a você escolher lugares muito simplesmente. Por exemplo, diretórios preferidos. D. Discos. Discos. P, Folhear. Incluir. área de trabalho. Então, por exemplo, área de trabalho, a lixeira, os manuais, meus documentos, minhas fotos, minhas músicas, todos estão acessíveis diretamente através de um menu específico. Tá? Se você não falar nada, o DOSVox vai iniciar na pasta Treino, Treino. que é uma pasta que já traz uma série de arquivos para serem lidos. Ok. Troquei diretório de trabalho. DOSVox. O que você deseja? E aí, a partir dessa opção de arquivos, A, Número de arquivos. 10 razões para usar DOSVox TXT. nós podemos, nessa opção de arquivos, usar várias opções. E aí essas opções estão presentes apertando-se a tecla F9 ou Shift F9 em alguns computadores. Editar o arquivo. Podemos editar o arquivo, podemos imprimir, podemos ler, remover, executar, né? Trocar o nome e assim por diante. Mandar por e-mail. DOSVox. O que você deseja? Mas as funções mais interessantes do DOSVox estão na área de internet. A internet com o DOSVox realmente é tornada muito simples. Nós podemos dizer sem sombra de dúvida que o DOSVox trouxe a internet para perto dos deficientes visuais do Brasil, porque ela apresenta a internet de forma completamente simples, completamente trivial. Então vamos às opções de rede e internet. T. Testar o teclado. R. Acesso à rede e internet. Qual a letra do programa de rede?
Acesso discado por modem em 3 gramas. Então, por exemplo, nós temos acesso ao modem 3G, temos correio eletrônico, temos o Google. As coisas mais importantes da internet, elas estão tornadas fáceis. Eu vou dar um exemplo. YouTube. YouTube está presente VoxTube acesso ao YouTube. Através de um utilitário específico. Então vamos no VoxTube. Programa de pesquisa no YouTube, versão 2,4 gramas. Qual sua busca? Vamos fazer uma busca, por exemplo, Congresso Internacional CONGRESSOINTERA DEL NACIONAL DEDEIIENTS. Então ele vai fazer uma busca e vai mostrar para a gente as possibilidades que isso vai nos trazer. Registros lidos 25. de um universo de 1317. Um Congresso Internacional sobre Saúde da Pessoa com Deficiência. Tá, vou pegar aqui, ele não mostrou o nosso congresso, mas vamos pegar aqui um congresso, por exemplo, sobre a educação do Congresso Nacional CIBIUSP. Mara Gabrieli Congresso Internacional CIBIUSP 30 anos 0708, outubro 2011. Vamos apertar Enter. um momento. Aí o vídeo ele é pesquisado, né? E vai então ser iniciada a sua execução. Olha aqui, está mostrando em tamanho pequenininho. Nós podemos tornar... Queria cumprimentar todos aqui da mesa, cumprimentar Podemos aumentar a esse tamanho, Tony, botar em tamanho grande se cumprimentar quisermos. o Albert, você, Linamara, né, por estar sempre Podemos apertar Escape para consertar. forma. Mara Gabrieli Congresso Internacional CIBIUSP 30 anos 0708, outubro 2011. Bom, então o uso da internet ele é tornado muito simples. Por exemplo, vamos fazer uma Folhamento busca terminado. pela internet. Deseja pesquisar outro assunto? N Fim do programa. Então podemos fazer também pesquisas no Google, né? Por exemplo. R Qual a letra do H, G, Google Vox e acesso simplifi ao Google. Acesso rápido ao Google versão 3. limitado a 100 pesquisas por dia. Google, o que você deseja buscar? Vamos buscar uma palavra qualquer. Por exemplo, DOSVox. O S V O X Busco só no Brasil? S Nível da pesquisa de 1 a 4. O nível da pesquisa é o seguinte. Ele te dá 100 pesquisas por dia. Cada nível que você pede, ele te devolve 8 respostas. Se você gastar 4 níveis, ele te dá 32 respostas. Mas aí você já não tem mais 100 pesquisas. Você já vai ter 100 menos 4 pesquisas à sua disposição naquele dia. 1 Selecione o site desejado e tecle Enter. Atualização de programas do DOSVox. Um passeio nas ferramentas do DOSVox. Projeto DOSVox. Projetos de acessibilidade do seu FRJ. Bom, e aí você vai poder fazer uma pesquisa apertando Enter. Texto inicial da página. O projeto DOSVox é uma cunha que abriu novos espaços a uma parte importante da população brasileira, que tem um potencial imenso a ser explorado, caso Aperte Enter para chamar o WebVox. Ctrl Enter para navegador. ESC para ignorar. Para você continuar esse processo de leitura, você pode utilizar um navegador textual, que é o WebVox, ou você pode apertar Ctrl Enter e aí você vai utilizar um navegador convencional gráfico. Nesse caso, você teria que utilizar também o leitor de telas. Então, a maioria das pessoas preferem usar um navegador textual porque não precisa de uma ferramenta adicional. WebVox NCE UFRJ, versão 5.4. contactando. Ok. Projeto DOSVox. Projeto DOSVox. Novos horizontes para os deficientes visuais. O que muda na vida de um deficiente visual com a tecnologia de computação? A modificação das relações entre deficiente E assim visual por diante, e a né? cultura pode Para ser terminar, definida. Qual a sua opção? teclamos Escape. Então, o uso do navegador textual é muito simples. Ele faz uns barulhinhos para indicar, por exemplo, negritos, itálicos, sublinhados, destaques e assim por diante. Confirma fim. S Acesso à web terminado.
Então esse foi um pequeno resumo sobre o DOSVox, né? DOSVox, o que você deseja. Mais buscas? Sim ou não? N. Até a próxima, pessoal. DOSVox, o que você deseja? DOSVox, o que você deseja. Então, o que é que eu desejo? Eu desejo que vocês tenham gostado, né? E que divulguem o DOSVox. O DOSVox realmente é muito simples. O grande diferencial é isso. Uma criança, um idoso, uma pessoa que está iniciando na informática, não vai ter caminho mais fácil que o DOSVox. Ele realmente é muito útil e muito eficiente, né? Tem pessoas que passam anos e anos e nunca precisam de leitor de telas, exatamente porque o DOSVox fornece, através dos seus mais de 100 programas, acesso a praticamente tudo que as pessoas com deficiência visual procuram no uso do computador. Obrigado pela sua atenção. Um abraço para todos.